o amigão da galera, apelido que lhe foi conferido no rádio pelo amigo e jornalista da ESPN, Oswaldo Pascoal, também apresentou por anos o Linha de Passe, outro programa histórico da ESPN. Fez parte, na verdade, da formação inicial. E ele começa a soltar as vinhetas dos locutores. Sim. Aí tinha o jogo das 4 da tarde, que era o jogo do Morumbi, que era o Osmar Santos, e tinha o jogo da noite, que era o jogo que o Paulo Soares ia fazer, era um jogo às 4 e outro às 6. Aí ele bota a vinheta do Paulo Soares. Paulo Soares. Aí eu tive, eu não sei se vocês vão, assim, conseguem compreender. Eu tive um lapso assim de uma fração de segundo. É o improviso do rádio. É um lapso de uma fração de segundo, porque é o seguinte, na hora que ele falou Paulo Soares, aí eu falei, aí vem o amigão da galera. Às 6 da tarde. Assim, Pascoal. Foi exatamente assim. Mas já tínhamos dois antes. Duas frases, que era do Reinaldo e do Reinaldo Costa, que era o locutor que a galera gosta, e do Cledir Oliveira, o locutor que toca de primeira. Isso eu já tinha falado deles em outras transmissões. Mas tudo junto do Paulo Soares tal, do Paulo Soares surgiu assim. Por que você vai para? Mas por que você fez isso, Pascoal? Por que, Pascoal? Porque ele era amigo fraterno de todo mundo. O Sport Center foi marcante. E como foi? O amigão da galera, o Paulo Soares, virou ao lado de Antero Greco um fenômeno do jornalismo com leveza, com vários momentos de humor, sempre na medida certa. Foram inúmeras vezes em que ambos caíram na gargalhada e fizeram o público rir junto. Amigão e Antero fizeram história na tela dos canais ESPN. Tudo sob controle, my friend. Tudo bem. Tranquilo. O que aconteceu? Esse é Fred Mercury. Vamos tocar. Oi, Antero. Olha eu aqui, Antero. Amigão, você exagerou no regime, amigão. Chama aí a deputada. Todos abraçam o Antero. Mário também? Também. Como? Ai, meu Deus. Vamos em frente. Aí tem mais gol aí. Isso é o que aconteceu aí. E depois, quem fez o gol? Rodelan? Foi. O gol foi do Carilho e o outro foi do Rodelan. Tentei falar por telefone com você, Eu você não sei. me atendeu de novo. Olá, Antero Greco, my friend. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Começamos bem, começamos muito bem. Ah, obrigado. Eu fiquei até tonto. Quanto foi o jogo? 12-0. Acabou com Só aqui na ESPN Brasil. Cadê a musiquinha? Uma risada que vai ficar eternamente para quem acompanhou Paulo Soares e Antero Greco. Além de apresentador, o amigão da galera, o Paulo Soares, foi um grande narrador e eternizou grandes momentos do esporte. O 100º gol do Colégio Ceni em 2011
foi um deles. Fernandinho se apresenta, a bola para ele, bico da área, na ponta esquerda, Fernandinho girou, saiu do Chicão, apertou, Raul, que falta! E lá vem Rogério Ceni! Ele pode marcar o 100º gol, ele tenta o 100º gol. Júlio César no canto esquerdo, pro gol à esquerda no seu rádio, 5 da barreira. Rogério Ceni pela meia esquerda, autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! Cara que eu, assim, nasci pro futebol, vendo suas narrações, tenho uma lembrança muito especial do gol 100 da minha carreira, narrado por ele. A voz dele sempre ecoará junto de todos nós. Uma narração que ecoará, com certeza, para todos. Palavras, Rogério Ceni. O jornalista Flávio Gomes postou um vídeo que encaminhou a ESPN sobre o narrador Paulo Soares. Abre aspas. O pessoal da ESPN pediu para gravar alguma historinha. Como se a única que há é uma grande história? Um beijo, Paulo. Como contar alguma historinha do Amigão diante de uma história tão grande, né? Tão gigantesca, que é a história dele no jornalismo, que é a história dele no rádio, na televisão. Mas é uma história que vai para muito além da capacidade profissional dele, da sua qualidade como grande narrador, grande apresentador, grande jornalista. A grande capacidade do Amigão era ser amigo e era trazer pra gente todas as noites um grande sorriso no rosto. Acho que quem tem essa capacidade deixa uma história, deixa um legado, como se diz, que não tem tamanho. Nada tem o teu tamanho, Amigão. Um beijo. Paulo Soares, o amigão da galera, que morreu aos 63 anos, na manhã desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Os depoimentos dos amigos sobre Paulo Soares, o amigão, relembraram a grande pessoa que o narrador era. Era uma unanimidade, uma dessas raras unanimidades que a gente tem entre os colegas. Os narradores de rádio para nossa geração eram as estrelas, né? Cara, é o Fiori, é o Silvério, e o Amigão é dessa geração. Então é muito fácil cair no ego. E o Amigão é o oposto, cara. O Amigão é o oposto do ego. O Amigão, ele tava ali para quem tava ao lado brilhar. O Amigão tinha esse sentido de observar tudo. Esse era o Paulo, né? Então, incapaz de qualquer gesto. A gente nunca viu um gesto grosseiro. Nunca. Um belo dia eu perdi o último cometão de São Paulo para Campinas. E não existia o terminal rodoviário daquela época. A gente saía da Júlio Prestes, centro da cidade. Aí o Paulo rápido para chegar para mim. Era 1 da manhã o último cometão. Não deu, ele levou para casa. Ele me levou para casa, senhores. E sempre fazendo o time que estava junto com ele dar risada. Não foi nenhuma nem duas vezes que ele quase tirou as transmissões esportivas do ar de tanto a equipe rir dos cacos, dos improvisos, do jeito do Paulo Soares. A gente que teve esse privilégio, né, de conhecer o Amigão, a gente sabe do Amigão muito além do profissional, né? A gente virou amigo, né? Paulo Soares, foi uma honra estar ao seu lado, uma honra. O que me ajudou muito naquele momento era fazer um jogo com um cara divertido, engraçado, que não me deixou tenso. E ali, em nenhum momento, Paulo Soares deu brecha para sorriso, para ironia. Pelo contrário, o assunto era muito sério. Um jogador desmaia em campo, cai e poucos minutos depois soubemos que ele tinha morrido. E assim conduzimos toda a programação da ESPN. Volta aqui, Paulinho.
volta aqui. É isso. Palavras fortes do jornalista Juca Kfouri. A emoção para dizer o quanto o amigão da galera, o Paulo Soares, tão importante para a crônica esportiva. O músico Nando Reis foi amigo de infância de Paulo Soares. Se emocionou bastante ao se despedir do amigão. Eu conheço o Paulão desde 78. Estudamos juntos na equipe, éramos da mesma classe. E grande São Paulino, a gente foi uma vez, eu, ele e Beto Freire, numa dia de semana para Campinas, assistir São Paulo e Ponte, lá no Moisés Lucarelli. Paulão, ele já começou a sua carreira de narrador lá mesmo no equipe. Ele narrava os campeonatos femininos ali na quadra do equipe. E eu que também trabalhei com o Antero, assim, sinto uma tristeza, porque esse tipo de amigo, por mais que você fique distante, como nós acabamos ficando fisicamente, permanece, né? Assim como permanecerá dentro da gente. Vai fazer falta uma pessoa doce, um homem gentil, que está cada vez mais rara nesse mundo violento. Então, Paulão, te amo, meu amigo. Depoimento emocionante de Nando Reis, ele que foi amigo de infância, narrador, locutor, um grande jornalista, Paulo Soares. Tanto é conhecido como o amigão da galera. O repórter da ESPN, Cícero Melo, relembrou uma história de quando ele e mais o amigão quase perderam o emprego, após muitas risadas no ar. Nós fomos fazer, ainda pela Rádio Globo, a Copa América de 1993 em Cuenca, no Equador. E aí estávamos num programa à noite, né? E estávamos no quarto do hotel. A equipe era o Paulo Soares, apresentava, narrador, e apresentava o programa. O nosso saudoso Paulo Roberto Martins, o Morse, era o comentarista. E os repórteres eram o José Calil e eu. E eu cobria a seleção brasileira e o Calil fazia sempre o adversário da seleção brasileira e as outras seleções. Nós estávamos fazendo o programa todos no quarto do hotel e o Paulo Soares, apresentando o programa, chamava um dos dois repórteres com as informações e depois chamava o Paulo Roberto Martins com os comentários. Mas como todos os três, tirando eu, os três eram muito divertidos, eram muito engraçados e a gente não conseguia fazer nada sem dar muitas risadas. O que aconteceu? Com tantas brincadeiras, o Paulo Roberto Martins e o José Calil não se aguentaram mais e foram para o banheiro para parar de rir, porque estava influenciando na apresentação do programa, né? E eles foram para o banheiro, mas a gente ouvia as risadas deles dentro do banheiro. E aí o Paulo Soares não conseguiu continuar o programa de tanto rir e eu assumi o programa. Eu assumi o programa sozinho e eu a ponto de explodir de rir também. E uma hora eu não consegui mais aguentar e passei para o plantão. E o plantão repetiu várias vezes a loteria esportiva. Dava os 13 jogos da loteria esportiva e tiramos a rádio do ar, porque acabou um momento que o plantão não conseguiu mais segurar. Todos nós quatro fomos demitidos da Rádio Globo de São Paulo. Né? O Osmar Santos e o Oscar Luiz chegaram para fazer as finais da Copa América e avisaram: vocês estão demitidos assim que acabar a Copa América por ter tirado a rádio do ar.
Mas aí eu vou tentar, Osmar Santos e Paulo e o Osmar Santos. Estou emocionado, até esquecendo o nome. Nosso Oscar Ulisses, desculpe aí. Oscar. Eles dois disseram, olha, a gente vai tentar reverter a situação. Só que não pode ter na transmissão dessa noite uma brincadeira sequer. E foi a única vez que eu vi o Paulo Soares fazer uma transmissão inteira sem fazer uma brincadeira sequer para salvar os nossos empregos. E acabou com a Copa América, a transmissão foi feita, elogiada, e nós permanecemos na rádio, conseguiram reverter a situação. Eu lembro dessa, acho que foi a única vez que o amigão não brincou no ar. Histórias de Paulo Soares, o amigão da galera, o Cícero Melo, repórter da ESPN, contando e relembrando a história de quando ele mais o amigão quase perderam emprego após muitas risadas no ar. O jornalista José Trajano, também criador da ESPN Brasil, escreveu um depoimento nas redes sociais sobre o narrador ícone da ESPN, Paulo Soares. Abre aspas. Tristeza imensa. Arrasado. O nosso amigão da galera nos deixou. Visitei-o no Sírio não faz muito tempo. Demos risadas. Lembramos de histórias que passamos juntos. Ele estava lutando, mas muito debilitado. Foram meses e meses de hospital, de sofrimento. Agora, ele vai se juntar ao Antero e se divertir. A moçada lá em cima, não é isso, my friend? Horas mais 21 minutos, uma homenagem especial da Megacom RS ao locutor Paulo Soares. Faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Ele lutava há anos contra vários problemas de saúde, entre eles na coluna, e teve falência múltipla dos órgãos. Estava internado há cerca de 5 meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no qual faleceu. Uma segunda-feira triste, deste 29 de setembro de 2025, com a morte de Paulo Soares, o amigão da galera, um locutor esportivo, narrador, apresentador, um ícone da voz da ESPN e da comunicação brasileira como um todo. Ele tinha 63 anos, completados no dia 13 deste mês. Em 16 de maio de 2024, um novo baque o acometeu ainda mais. A perda do amigo e parceiro de bancada por 2 décadas no Sport Center da ESPN Brasil. Antero Greco, que morreu aos 69 anos após lutar bravamente contra um tumor no cérebro. Naquele dia, depois de longo período, Paulo Soares voltou a estar ao vivo na TV ao participar do programa especial feito pela ESPN, em homenagem a Antero. Emocionou-se ao falar de seu colega, sem perder o humor que lhe era peculiar e que marcou o sucesso da dupla
à frente do Sport Center. Abre aspas, palavras de Paulo Soares. Vamos dar risada, gente. A Gláucia abriu o programa chorando. Como que eu posso falar alguma coisa agora? Começou Paulo Soares. Puxa vida, que textos lindos de homenagem. O André Kfouri fala que o Antero chegava atrasado. O Antero chegava sempre em cima da hora, em todas as situações. Era uma coisa irritante. Tinha vontade de arrebentar ele, risos de Paulo Soares. Poxa vida, para alguém que chegava atrasado tão em cima da hora, para que sair tão cedo? Não era hora ainda, completou. Paulo Soares deixa a mãe, Ana Maria, a companheira Marlene, os irmãos Marcelo e Roberto e uma legião de amigos. A cerimônia de despedida aconteceu nessa tarde, segunda-feira, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Meu nome é Ivan Sgraboldo, sou jornalista. Esta é uma singela homenagem a Paulo Soares, o amigão da galera. Acabou falecendo nesta manhã de segunda-feira, aos 63 anos. Estiveram acompanhando essa transmissão no YouTube, Facebook e Instagram da Mecon RS, o piloto Luiz Sena Júnior, Rosana Giacomelli, Rogério Cabúrio, Odilei Balestrin, basquete do Apocabás, o ex-jogador Luiz Oscar Halber Filho, Dudu do Serra Rugby, Viviane Atarão, o Marcos Bordins, o Belmiro Galindo, também na nossa audiência, o Arthur Boeira, a Andréia Pereira, Val Lima, Glauco Barros. Agradeço a todos. Nos vemos em breve na Mega com RS.